Oi, pessoal, todos tranquilos, todos bem? Meu nome é Sandro Costa e agora vamos fazer o exemplo 2 de problemas de máximo e mínimo. Vamos lá. Lendo o enunciado, exemplo 2. Uma lata com tampa tem a forma de um cilindro circular reto. Ué, o que é a forma de um cilindro circular reto? É essa forma aqui. Aqui embaixo é redondo e as paredes são verticais, tá certo? Isso é um cilindro circular reto. Seu volume é 384 centímetros cúbicos, cabe 384 ml dentro dessa lata. Calcule as dimensões desta lata de modo que a sua área externa seja a menor possível. Então, a área é a parte de fora da lata, né? É o quanto de lata que eu vou gastar para fazer a lata. E me interessa fazer a lata mais econômica, né? Onde eu gasto menos, a menor quantidade de material, tá certo? Bom, então, para fazer esse problema, o primeiro desafio é desenhar a lata, desenhar o cilindro. E para desenhar o cilindro, vocês vão fazer assim, presta atenção, vocês vão fazer um retângulo com as paredes verticais cheias e as paredes horizontais pontilhadas. Então, nós vamos fazer assim, olha. Aqui cheio. Aqui também é cheio. E as paredes horizontais pontilhadas. Depois que você fizer isso, né, vamos colocar nos cantinhos uns parênteses, tá? Pequenininhos. Então, aqui, ó, vamos colocar uns parênteses pequenos, tá? Em seguida, vamos emendar esses parênteses fazendo uma elipse, que é uma circunferência achatada. E pronto, está desenhado o nosso cilindro, a nossa lata. O que a gente chama de dimensões da lata? As dimensões é o tamanho, são medidas que você consegue passar para o fabricante que ele fabrica a lata. Então, a primeira dimensão importante é essa altura vertical aqui, ó. Essa é uma das dimensões. Eu vou chamar essa dimensão de H. Então, essa dimensão aqui, essa daqui é uma das dimensões. E a outra medida é o raio da base, a distância do centro até essa beiradinha. Se você der essas duas medidas para o fabricante, olha, eu quero a altura tanto e o raio da base tanto. Ele consegue fazer a lata para você. Então, a outra dimensão é o raio da base, do centro até na beiradinha. Então, do centro até na beirada aqui, eu vou chamar de R, que é o raio da base. E outra coisa importante é que essa lata ela tem tampa, né? O problema está falando que a lata, ela, nesse caso, tem tampa. Vamos indicar aqui, olha, aqui em cima. Essa lata tem tampa.
que mais que nós temos de informação? O volume dela é 384 centímetros cúbicos. Então, vamos anotar isso daqui, ó. Volume é 384 centímetros cúbicos. Agora vamos lembrar da fórmula do volume de um cilindro lá na geometria. Quando a gente tem um cilindro, a fórmula do volume é a seguinte: é a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula do volume. Só que a área da base é a área de uma circunferência. E a área de uma circunferência, a fórmula é π vezes r ao quadrado. Resumindo, a área da base πr ao quadrado vezes a altura. Essa é a fórmula do volume de um cilindro. πr ao quadrado vezes h. Então, vamos escrever isso daqui. Então, πr ao quadrado vezes o h é igual a 384. Agora, veja bem. O problema está pedindo para admitir que o π seja 3. Na prática, para ficar mais preciso, né, você tem que admitir o π igual a 3,14. Mas, para esse problema, quem elaborou está falando que pode admitir o π igual a 3, tá certo? Então, eu vou substituir aqui no lugar do π o número 3. Então, 3r ao quadrado vezes h é igual a 384. Esse 3r ao quadrado está multiplicando. Eu posso passar para o segundo lado dividindo. O 384, ele pode ser dividido por 3. Ah, como é que você sabe que o número é divisível por 3? Vamos lembrar lá na 7ª série, né? Você tem que somar os algarismos do número. Se, na hora que você soma os números, os algarismos, o resultado é um múltiplo de 3, o número também é. Se você somar aqui, ó, 3 mais 8 é 11, 11 mais 4 é 15. O 15 é múltiplo de 3, então o 384 também é. Vamos fazer essa conta, divisão por 3. Aqui na calculadora, só para agilizar, 384 dividido por 3 dá 128, certo? Então, aqui, olha, o meu H é 128 sobre R ao quadrado. Vamos guardar essa fórmula que a gente vai precisar dela mais tarde. Bom, ele quer que os problemas quer que calcule as dimensões de modo que a área externa seja mínima. Então, vamos escrever a fórmula da área externa. A área externa é igual. Para fazer a parte de fora da lata, primeiramente, eu tenho que fazer a área dessa lateral. Então, tem a área depois da área da lateral, tem
a área da base, a área do fundo da lata. E como a minha lata é uma lata com tampa, eu tenho que acrescentar a área da tampa. Essa lateral de um cilindro, vamos relembrar lá no ensino médio, né? Geometria. A área lateral de um cilindro, a fórmula é 2πr vezes h. Então, essa lateral do cilindro é 2πrh. A área da base é a área de uma circunferência. A área de uma circunferência é π vezes r ao quadrado. E a minha tampa também é uma circunferência, né? Então, a área também é πr ao quadrado. O problema pediu para admitir que o π é 3, então no lugar do π eu vou colocar 3. Dois vezes 3 vezes R vezes H, né? Mais 3R quadrado mais 3R quadrado. Só substituir cada π por 3. Então, a área vai ficar igual. 2 vezes 3 é 6. E aqui 3R2 mais 3R2 são 6R2, né? E agora, esse H, a gente já viu aqui, olha, que ele é 128 sobre R quadrado. Eu vou substituir essa fórmula aqui, ó. Então, o H é 128 dividido por R ao quadrado mais 6R ao quadrado. Olha bem, esse R ao quadrado aqui embaixo ele é R vezes R. Eu vou cortar um desses R com esse R aqui de cima, eu vou cancelar. Então, é equivalente a escrever assim, olha, vou cancelar esse R com esse quadrado aqui, olha. E vamos fazer essa conta aqui, ó, 6 vezes 128. De novo, vamos usar a calculadora, né? 128 vezes 6. Quanto que dá? 768, certo? Mais 6R quadrado. Essa função área que ficou aqui, ó, é a função que eu quero achar o mínimo. E como nesse quadro não cabe mais nada, eu estou limitado pelo quadro, nós vamos parar essa aula por aqui e vamos terminar, concluir esse exemplo no próximo vídeo, tá certo? Então, uma pausa para alguém ainda dar uma copiada, né? Por essa aula é só. Nos vemos no próximo vídeo e continuamos a resolução desse exemplo.
Grande abraço, turma. Tudo de bom.